E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Algo interessante para se comentar, pois tem um grande impacto no Congresso Nacional, inclusive em relação aos projetos que estão tramitando, e aí nós temos que colocar um asterisco na questão da reforma da Previdência, a prisão do ex-presidente Temer. E se nós analisarmos tudo que está na mídia, talvez a gente não alcance o que realmente está acontecendo e a profundidade desta decisão. Por isso, eu peguei aqui a decisão que determinou a prisão preventiva do ex-presidente Temer e de outros. Em relação aos outros eu não vou comentar, pois a figura mais emblemática é a dele. Então tem aqui a decisão, que é da Justiça Federal, e essa decisão tem 46 páginas, e ela explica a prisão preventiva dessas pessoas, entre elas o Temer, também a prisão temporária, e explica todo o esquema envolvendo as pessoas, inclusive o presidente Temer. Eu quero lembrar que a prisão preventiva ela tem seus requisitos no artigo 312 do Código de Processo Penal e é uma exceção. Então, nós temos os motivos que justificam a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a prova e indício suficiente da autoria do crime. Então, em relação à garantia da ordem pública, termo que suscita um pouco de polêmica devido à ampla margem de interpretação, também a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei, ou seja, para evitar que o réu atrapalhe as investigações ou fuja do país para não ser preso, e quando houver prova e indício suficiente da autoria do crime. E são os requisitos que o juiz enfrentou para determinar a prisão preventiva do ex-presidente Temer. Então, se nós analisarmos esta decisão, e seria de longo tempo e talvez não tanto quanto profícua esta leitura e análise, então eu vou direto à parte que fala do ex-presidente Temer, para que você entenda por que eu estou comentando essa decisão no canal. Olha só, em relação ao presidente Temer, aqui na página 40 da decisão, nós temos enaltecendo a figura do ex-presidente Temer e depois ele diz o porquê que houve a prisão. Então, diz aqui pouco mais acima, na página 38, sobre o presidente Temer, aqui olha. É importante que se tenha em mente que um dos representados, Michel Temer, professor renomado de Direito e parlamentar muito honrado com várias eleições para a Câmara Federal, era à época vice-presidente da República. Recentemente, inclusive, ocupou a presidência do país. Então, enaltece a figura do ex-presidente Temer, enfrenta depois os requisitos do artigo 312, aqui na página 39, no último parágrafo, diz: à luz da garantia constitucional da não presunção de culpabilidade, nenhuma medida cautelar deve ser decretada, sem que estejam presentes os pressupostos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. E aí entende-se por essas duas expressões em latim a comprovação da existência do crime e de indícios suficientes de sua autoria, e por periculo libertatis, o efetivo risco que o agente em liberdade pode criar à garantia da ordem pública e da ordem econômica, da conveniência da instrução e aplicação da lei penal, que foi o que se fundamentou para a prisão preventiva, que não tem prazo para terminar, para prender o ex-presidente Temer. Então, 46 páginas, onde ele fundamenta essa decisão para o decreto de prisão, o mandado de prisão. Juiz Marcelo da Costa Bretas. Interessante que eu estou comentando, pois com certeza o ex-presidente Temer ele será solto pelo STF, pois já se entendeu em 2018 que as pessoas investigadas que perdem o foro privilegiado, como é o caso dele, já não causa mais este risco à instrução criminal, salvo se devidamente comprovado que não foi o caso, pois as razões apontadas e todo o
o investigado já data de anos anteriores, 2017, 2018. Então, essa decisão, que um tanto quanto talvez cheia de pirotecnia, por ser um ex-presidente, a gente tem que lembrar o paralelo. O ex-presidente Lula só foi preso depois de condenado, e isso confirmado por uma segunda instância. E o Temer foi preso preventivamente. O que é importante perceber é que está sendo tirado o foco da reforma da Previdência, e tem tudo a ver essa prisão com o momento que nós estamos vivendo no país, de reformas, de aprovação de aprovação de projetos, como é o caso do projeto do ministro Moro, em relação ao pacote de recrudescimento de crimes. E isso é muito importante para que a gente entenda a questão da reforma da Previdência e toda a luta política que nós fazemos. Não adianta acreditar só em jornais, na mídia, é interessante ir para a fonte, como eu fui ao ler a decisão e explicar para vocês que é, na minha visão jurídica, e não só a minha, mas como de tantos outros, essa prisão ela é equivocada e com certeza um tanto quanto afoita e sem a devida comprovação dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, portanto será com certeza derrubada pelo Supremo Tribunal Federal, que fica mais uma vez entre a cruz e a espada, pois ele, se soltar, a opinião pública ficará muito contra, e se mantiver preso, vai estar cometendo uma injustiça. Observe que eu não estou aqui defendendo o ex-presidente Temer, estou só contextualizando uma questão da reforma da Previdência, que é que nós estamos lutando para incluir as guardas municipais. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.